Olá, pessoal da Bocaina, os biólogos e as biólogas que estão aí acompanhando esse nosso setor do site. A gente está aqui em mais um Papo de Naturalista. Hoje eu vim visitar aqui o Felipe Leite. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa. Eu estou aqui na casa dele, ocupando um pouquinho o tempo dele. E obrigado aí por ter aceitado a entrevista. A gente já se conhece há bastante tempo aí, né? E gostaria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí, porque o nosso público é constituído basicamente de biólogos e biólogas, e fala um pouquinho sobre sua formação, de onde que você veio. Beleza. Tudo bom, gente? Bom, então, eu entrei na biologia em 98, né, na UFMG, fiz o bacharelado em ecologia, né, e já do quinto período para frente eu comecei a me interessar mais para trabalhar com anfíbios, né. Nesse meio tempo eu trabalhei um pouco com botânica, um pouco com polinização, mas no final eu vi que realmente eu queria trabalhar com anfíbios. E eu fiz minha monografia, né, já trabalhando com anfíbios, e fui fazer meu mestrado na PUC, né, no mestrado de Zoologia de Vertebrados lá, onde eu trabalhei com ecologia de uma espécie ameaçada de extinção na época, né, que chama Phasmaila jandaia. Hoje ela nem está mais na lista de espécies ameaçadas, em função justamente desses estudos que foram desenvolvidos e que ela acabou se mostrando menos ameaçada do que era. Logo que eu terminei o meu mestrado, né, eu dei um tempo até voltar ao doutorado. Foram 3 anos entre o final do mestrado e o início do doutorado. Nesse meio tempo eu fiquei organizando algumas coisas, né, dos meus estudos e também trabalhando com consultoria ambiental, né, que é uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar. Deu a oportunidade de conhecer vários lugares no país, coletar muito, né, com uma logística que normalmente a gente não tem, né, nas universidades. E então, em 2009, eu retornei para o doutorado na UFMG, né, na ecologia, né, onde eu trabalhei com biogeografia, taxonomia e conservação de anfíbios na Serra do Espinhaço, né. Logo depois de terminar o doutorado, eu já tive a oportunidade de prestar um concurso, né, aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. Para quem não conhece, Florestal é uma cidade que está a cerca de 70 quilômetros de Belo Horizonte e tem um campus avançado da UFV aqui. E eu tive a felicidade de passar nesse concurso e hoje eu estou dando aula aqui, né, e começando essa nova etapa da carreira. Ah, legal. Então, antes de continuar essa carreira acadêmica, assim, você deu uma pausa nos estudos para aprimorar, assim, também a questão do emprego, né, de ter outras possibilidades em algumas empresas e tudo mais. E isso é realmente importante, né, que às vezes você fica o tempo inteiro dentro da universidade e esquece também que vivências fora dela também são importantes, né? E fala um pouco sobre a questão da herpetologia mesmo, qual que é a dinâmica de trabalhar com esse grupo, quais são os limites, os desafios, como é que está o mercado aí para o pessoal que está começando, querendo, que gosta da área. Fala um pouquinho aí da sua experiência, que é vastíssima aí nesse grupo. Bom, então, eu né, acho que eu comecei a me interessar muito por trabalhar com anfíbios, né, por alguns motivos. Talvez o primeiro deles é que a gente está sempre muito próximo de ambientes aquáticos, né? E ao longo da minha trajetória eu percebi que uma época eu gostava de peixes, depois eu comecei a me interessar por libélulas, sempre organismos que estão próximos de água, né? E uma outra coisa muito interessante da herpetologia que me agrada muito é que a coleta é feita no período noturno, né, em sua grande maioria, né? Então isso é muito interessante porque estar no meio do mato de noite, né, é uma sensação completamente diferente, né, do que estar de dia no mato, né? A localização, né, a manha que você tem que ter para não ficar perdido, essas coisas são completamente diferentes. E passado esse início que é meio assustador, digamos assim, eu me acostumei e hoje em dia andar de noite no mato para mim é igual, né, andar de dia. Mas, enfim,
Isso é a parte que, né, eu lembro que me atraiu bastante, né? E uma coisa que eu acho muito legal na herpetologia é que dentre os grupos de vertebrados terrestres, né, é o grupo que tem o maior número de espécies novas ainda para serem descritas, né? E como eu gosto muito de trabalhar com taxonomia, isso é uma área que me agrada muito, né? Me possibilita, né, ir para o mato, coletar bichos que ainda não foram, né, descritos, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, ir para lugares que poucas pessoas foram coletar, né? E lá a gente coletar um bichinho que ninguém nunca viu, uma coisa assim, isso é uma coisa muito interessante. E isso é uma coisa bem legal assim, dentro da herpetologia, e eu acho que a parte da herpetologia, né, dos anfíbios, taxonomia, conservação, está bem alta atualmente, né? Principalmente devido a essas carências do conhecimento sobre distribuição geográfica, taxonomia, né? Os bichos são muito sensíveis a modificações ambientais, né? Tem algumas doenças que estão acometendo algumas populações, causando alguns declínios. Então, eu acho que é uma área que está bem alta. E você tinha perguntado também quanto ao mercado, né? Que vai além dessa parte acadêmica. Que depois que você forma, né? Se você gostou realmente do assunto, né? Como é que está aí essa questão? Bom, eu vejo que é uma área que tem grandes oportunidades, né? Justamente por ter assim, um vastíssimo terreno ainda a se conquistar. Muita coisa para fazer. Qualquer lugar próximo de qualquer grande capital que você vai fazer uma coleta bem feita, você vai se deparar com espécies que são de difícil identificação, que não tem um canto descrito, que são muito pouco conhecidas. Então isso, né, faz com que o mercado seja realmente bem grande e carente de bons profissionais. Legal demais, Felipe. Quem quiser saber mais um pouco de herpetologia, depois a gente só entrar em contato com a gente, que a gente repassa o contato do Felipe. Com certeza. Inclusive o Felipe é da nossa equipe técnica, né, da Bocaina, então a gente já fez vários projetos juntos aí. E temos planos de fazer outros, né, mais específicos para herpetologia, cursos, né, e tudo mais. Mas fala um pouquinho também sobre a sua experiência como professor. Porque a gente vê que muitos biólogos, quando formam, ou vão dar aula em escolas, né, para o ensino fundamental, para o ensino médio, mas também muitos almejam um cargo de educação científica, né, de educação superior. Então fala um pouco sobre a maneira que você conseguiu alcançar esse objetivo e como que é dar aula assim numa universidade no interior. Bom, a minha experiência dando aula aqui no interior, né, e numa universidade federal, ela é muito curta, né? Tem apenas 4 meses que eu estou dando aula, né? Estou achando muito interessante, né, principalmente por morar numa cidade pequena, né, levando uma vida mais tranquila, tendo mais tempo para poder dedicar às aulas e à pesquisa. Isso tem sido muito interessante, né? E acho que por estar próximo de Belo Horizonte, né, Florestal é uma universidade que, né, ainda pode abrigar muitos alunos, né, que eventualmente queiram estudar aqui, né? Então acho que é um lugar bem interessante para quem é da região aqui. E da trajetória para poder chegar aqui, né, alcançar, né, essa vaga, eu acho que eu nunca tive muito certo, né, para mim, que o meu único objetivo seria virar professor de universidade, né? Até porque eu acho que são poucas vagas que estão disponíveis, né? Então nunca quis fechar as minhas oportunidades para isso, né? Então sempre diversifiquei muito as minhas atividades, né? Igual eu falei, eu trabalhei bastante tempo com consultoria, mas o que eu nunca tirei de mente foi que, né, a metodologia científica sempre fizesse parte do meu trabalho, né? E com isso, além de eu conseguir ter um trabalho, por exemplo, dentro da consultoria com uma qualidade técnica muito boa, eu nunca me desvencilhei da parte de pesquisa, né? O que foi me possibilitar, depois de terminar o doutorado, né, ter um currículo interessante, uma experiência bacana para poder fazer, né, um concurso para dar aula numa universidade. Então você está dizendo que é interessante, além de abordar
a questão científica da universidade, você também procurar abastecer o seu currículo de outras maneiras. Eu acho que isso é uma opinião muito pessoal, né, de cada um. Eu optei por isso, né, eu acho interessante até por abrir um leque maior de oportunidades, né. A gente tem alguns exemplos de pessoas próximas que investem a vida inteira em faz universidade, graduação, mestrado, doutorado, sem nunca ter tido uma experiência fora, né? E aí quando terminam um doutorado, muitas vezes não existe uma oportunidade tão boa para dar aula numa universidade, e aí acabam tendo que começar a fazer coisas que eles já podiam ter começado a fazer muito antes, sem ter que se distanciar dessa questão de, né, a metodologia é mais interessante para se coletar, né, ficar sempre frequentando congressos, né, tendo contato com pessoas dos laboratórios, né, mantendo essa comunicação entre o mercado de trabalho e a área acadêmica, que na biologia é fundamental, né? Isso já entra até na próxima pergunta que eu ia te fazer. Se você tivesse que dar uma dica para o pessoal que está começando, ou então que acabou de terminar a graduação, qual que seria essa dica assim, para ter esse sucesso profissional, para alcançar, independente do objetivo que a pessoa tiver, alcançar esse objetivo? Bom, dentro da herpetologia, né, acho que uma coisa que foi marcante na minha formação, né, e se acentuou principalmente logo depois que eu terminei a graduação, eu aconselho todo mundo assim, fazer muito campo, né, porque é a maneira mais completa e eu acho que até mais fácil, né, principalmente para quem gosta de ir para o mato, de aprender herpetologia. Tá? Então minha dica é campo, campo e mais campo. Tá? E é claro, né, que não adianta só ir para o campo, né? Tem que estudar, né, bastante, tem que acompanhar as novidades. Eu acho que uma maneira muito interessante de fazer isso é frequentando os congressos nacionais de herpetologia. Eles acontecem a cada 2 anos, né? Então acho que quem está interessado não pode deixar de ir. Eu, por exemplo, fui em todos desde que começou, né? Começou não tem tanto tempo, sei lá, foram 6, 7, eu participei de todos, porque eu acho que é quando junta todo mundo, a gente sabe o que está sendo feito, contatos, né? Contatos, isso é muito importante para estabelecer parceria, né? Às vezes angariar uma vaga para fazer um mestrado com um pesquisador que você lê os trabalhos dele, gosta do trabalho dele, mas nunca teve a oportunidade de conversar pessoalmente com a pessoa. Então acho que frequentar os congressos é fundamental. Existe o site da Sociedade Brasileira de Herpetologia, né, onde sempre tem algumas dicas, falam de algumas coisas que estão acontecendo, né, tem uma publicação lá que chama Herpetologia Brasileira, né, que é uma publicação online que trata de coisas, notinhas e discussões, coisas bem interessantes para quem está começando a herpetologia. Tem também a Revista da Sociedade Brasileira, que é uma revista nacional, muito bacana também. Então, todas essas são referências que você indica, sim, né? Indico. A Revista da Sociedade Brasileira e a Herpetologia Brasileira são referências ótimas para quem está começando. Felipe, muito obrigado aí pela entrevista. Beleza. Espero que a gente tenha muitos projetos juntos aí para frente. E valeu. Até a próxima aí. Valeu. Obrigado.